Boa noite a todos, os presentes e os que não estão presentes aqui agora, mas que vão assistir depois. Ai, que estranho, eu recebi uma mensagem aqui dizendo que a Estela ia sair da gravação e depois ela tinha que voltar. O Google me mandou. Estranho. Estela, se você não estiver me ouvindo, me chama lá no WhatsApp que eu te ajudo. Bom, se ela não estiver me ouvindo, eu não vou ouvir isso, né? Mas tenta entrar de novo. Se alguém puder ir, se ela estiver comentando lá no WhatsApp, vocês falam para ela entrar de novo. Não fui eu que excluí, não, viu? Foi só que estava entrando aqui. Vamos lá então, gente. Como eu já falei, eu acabei de fazer a gravação, né, da correção dos vídeos. Vou mandar para vocês já já. Então, continuando, né, na semana passada, não sei se todos assistiram, né, eu fiz a gravação falando sobre o movimento retilíneo uniforme, né, que é o movimento que você tem o deslocamento de um corpo numa reta, né, por isso o nome é retilíneo, e a palavra uniforme significa que não há variação de velocidade, a velocidade é sempre a mesma. Então, o objeto nem acelera, nem desacelera. Ele fica sempre com a mesma velocidade. Exemplo clássico é sempre de objetos que estão no espaço, porque lá, como não tem atrito, né? Como não tem o chão para parar, nem uma parede, nem nada na frente, você solta um objeto e ele vai. Se não parar aí, se não tiver nada que pare na frente ou algum tipo de motor, né, da espaçonave para fazer ele voltar, ele não volta, ele continua indo para sempre, na mesma velocidade. Então a gente falou sobre isso na semana passada, hoje eu vou falar para vocês de movimento retilíneo uniformemente variado. Não assuste com o nome, tá? Não tem nada de muito especial. Continua sendo uma reta, então não vai ter curvas, o movimento sempre ou para frente ou para trás. Uniformemente variado, por que isso? Ele varia, só que de maneira uniforme. Então não é uma variação igual na vida real, né? Porque na vida real, quando você está dirigindo, aparece um monte de obstáculo. Eu estou falando tudo de direção, né? Mas não é só direção. Estou falando do exemplo mais clássico que é a direção. Tem um monte de obstáculo na frente de você, né? Então, você vai acelerar, de repente vai ter que parar porque ele tem um semáforo. Aí você vai ter que acelerar de novo, de brecar porque passou alguém. Enfim, isso não é uniforme. Aqui no caso, a gente vai falar de um movimento uniformemente variado. Ele vai variar, mas ele é uniforme. Então, como que isso? O que isso significa? Que está dizendo, ó, a velocidade varia de maneira uniforme, ou seja, há uma aceleração constante. Então, a aceleração é sempre a mesma. É como se faz conta que não tem nada na minha frente. Eu estou numa rodovia reta, sem inclinação, né? Plana. Estou lá no Pantanal, lá, naquele região que tudo reto. Eu coloco meu pé, né, acelero meu pé no ângulo lá e mantenho, não solto o pé nem aperto o pé, só mantenho lá. Isso é um movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Isso é. É claro que na vida real nós não temos um movimento assim, mas se você for pegar um movimento real, da vida real, né, e analisar ele por partes, ele tem um pouquinho de movimento uniformemente variado, tem um pouquinho de movimento retilíneo uniforme, cada hora ele tem um tipo de movimento. E ele é uma composição de todos esses movimentos juntos, tá? Mas aqui a gente vai analisar só o movimento, só o simplão aqui mesmo, né, uniformemente variado. Então imagine o movimento no retilíneo uniformemente variado e ele parte da posição x0 com uma velocidade inicial v0. Então ele não parte da velocidade zero, ele já estava numa velocidade. A gente começou a medir num lugar lá com uma velocidade diferente de zero. E ao longo do intervalo ΔT, então, ou seja, ao longo de um tempo, varia essa velocidade para v. Então, ou ele aumenta ou ele diminui, não importa, tá? Ele está aumentando ou diminuindo a velocidade. Assim, no instante em que t0 igual a zero, né? Quando começou a medir, ele tem velocidade zero, e para o instante de t, ele tem velocidade v. Então, se tiver muito confuso, volta na aula anterior, porque é a mesma coisa, tá? Dá até para eu, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui na correção. Deixa eu mostrar para vocês aqui no quadro branco. Lembra que eu parti da aula passada dessa fórmula aqui, né? Que a velocidade era constante e a fórmula da velocidade era ΔS sobre ΔT. Eu parti disso e cheguei
na equação horária, que é a equação do sorvete, né? S é igual a S0 mais VT. Aqui nós vamos partir que a aceleração é constante. Então, o que é aceleração? A aceleração é a variação da velocidade num determinado tempo. É isso. Então, ao invés de ser variação do espaço, é variação da velocidade. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na semana passada. Vou passar o ΔT está dividindo, passa multiplicando. Então, vai ficar ΔV é igual a A vezes ΔT. Só que o que é ΔT? É T menos T0, né? É a variação do tempo. Só que como o T0, ele falou lá que o T0 é igual a zero, então o ΔT é só o T, né? É só o tempo. Vou colocar aqui embaixo. E o V, ΔV, é V menos V0. Então vai ser V menos V0 é igual a T menos T0. Então, como eu já falei, né? Ai, não sei se está dando a cor certa. Esse aqui vale zero. E esse aqui está subtraindo, passa para cá somando. Então vai ficar V é igual a V0 mais AT. Tá vendo que a fórmula é igualzinha do sorvete, tá vendo? Só que no lugar da velocidade eu coloquei aceleração e no lugar do espaço eu coloquei velocidade, tá? É a mesma fórmula. Então, essa equação não é a equação horária, né? É a equação da velocidade. Então, repara que é uma equação linear. Então, o que varia aqui é a velocidade e o tempo, né? Então, ela está variando, é uma equação de primeiro grau, porque o tempo não tem expoente, né? Então, ela é uma reta. É isso aqui, ó. Essa é a equação. Tá, mas a gente sabe que se eu multiplicar a velocidade pela variação do tempo, a variação da velocidade pela variação do tempo, eu vou encontrar o ΔS, né? O tanto que eu desloquei. Isso é sempre verdade? É, porque a gente sabe que velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Então, se eu multiplicar V por ΔT, eu tenho o valor do ΔS. Tá, como é que eu multiplico V por ΔT olhando para esse gráfico aqui? Aí eu achei legal o jeito ah, não, ele... Depois eu volto nisso aqui, tá, gente? Eu vou falar isso aqui embaixo, da equação horária. Então, como é que ele vai fazer velocidade vezes o tempo? Ele vai calcular a área dessa figura aqui, né? A área que está embaixo dessa curva. Porque aqui eu estou multiplicando a velocidade pelo tempo percorrido. O tempo era do zero até o tempo t, e aqui a velocidade vai do v0 até o v. Então, se eu descobrir o valor dessa área aqui de baixo, que é um trapézio, né? Essa figura aqui é um trapézio, eu estou calculando exatamente isso aqui, ó. Velocidade vezes a variação da velocidade, né? Vezes a variação do tempo. E aí eu vou saber a distância, a variação da distância. Como é que calcula a área do trapézio? Lembra? Não sei se vocês vão lembrar, mas isso aqui é aula de matemática. É a base menor mais a base maior vezes a altura dividido por 2. Então, quem que é a base menor nesse caso? A base menor é a distância do zero até o V0, ou seja, é o tamanho do V0. A base maior é o V. E a altura é o T. De 0 até T tem um tamanho de T, certo? Se vocês querem com dúvida, vocês me param, tá, gente? Eu vou seguir aí. Deixa eu aumentar o tamanho. Então, vamos lá. Aquela área daquele trapézio, né, que vai ser o meu ΔS, é a área do trapézio, né? A área do trapézio. Então, é a base menor, que era o V0, mais a base maior, que era o V, vezes a altura, que era o T, dividido por 2. Tá? Então, tá. Agora, o ΔS, eu sei que é S menos S0.
Isso aqui vai ser igual. Eu vou só fazer a distributiva aqui, tá, gente? T vezes V0 e T vezes V. Então, vai ser V0. Ah, não, eu não vou fazer essa distributiva, não. Deu porquê daqui a pouco. Só deixar ela aqui. Mas, professor, eu nunca vi isso em aula de cursinho nenhuma. Essa fórmula aqui porque eu ainda não terminei a fórmula, tá, gente? No lugar do V, a gente viu qual é a equação do V. V é igual a V0 mais AT. Então, no lugar desse V aqui, eu vou colocar V0 mais AT, tá? Então, continua, né? Vou continuar aqui embaixo. Esse S aqui, né? Esse S0 está subtraindo, vai passar para lá como somando, né? Vai ficar S0 mais V0. No lugar do V eu vou colocar V0 mais AT vezes T dividido por 2. Tá. V0 mais V0, 2V0. Então, aqui vai ser 2V0 mais AT vezes T dividido por 2. Agora sim eu vou fazer a distributiva. Multiplicar por esse, multiplicar por esse. Então, o que eu vou encontrar? S é igual a S0 mais 2V0T sobre 2 mais AT ao quadrado sobre 2. Esse 2 cancela com esse 2. Qual que é a fórmula que a gente encontra? Deixa eu aumentar o tamanho aqui. Então, cancelei esses dois aqui, né? Então, ficou S é igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T ao quadrado. Então, essa aqui é a equação horária do movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Então, sempre quando eu tiver que medir a distância percorrida em função do tempo, nesse tipo de movimento, vai ser essa fórmula. E repara, é uma fórmula quadrática, então aqui eu vou ter o gráfico de uma parábola. Então, voltando lá no gráfico, aqui ele faz os passos que eu fiz, tá? Só que ele pula tudo, ele não faz as continhas, você tem que fazer sozinho, você chega na equação. E aí, qual que é a equação de uma parábola? A equação de uma função de segundo grau? É uma parábola, tá vendo? Parábola aqui, aqui. Mas antes de analisar a parábola, vamos voltar lá que eu pulei uma parte. Então, equação horária. Se tiver dúvida, me perguntem agora, enquanto eu ainda não comecei a falar sobre isso aqui. Precisa falar alguma coisa? Alguém precisa perguntar alguma coisa? Não? Vocês estão me ouvindo? Sim, tá tranquilo. Então tá bom. Então só deixa eu voltar um pouquinho aqui, que eu não falei sobre essa parte aqui. Então, o que é o movimento retilíneo uniformemente acelerado e o uniformemente retardado? Isso aqui não é uma ofensa não, tá, gente? Então, acelerado é quando eu estou aumentando a velocidade de um objeto. É isso, tá? Então, uniformemente é porque a aceleração é constante. Então, se a aceleração é constante, você tem que colocar uniformemente na frente, tá bom? Então, o que é um movimento uniformemente acelerado? Então, faz de conta que eu estou com o carro, de novo, naquela reta, naquela rodovia plana, reta, e estou acelerando ele com uma aceleração lá, enfim, não importa qual que é a aceleração que é. E a velocidade está aumentando de 2 em 2 km por hora a cada segundo, sei lá. Então está aumentando aí. Isso é um movimento acelerado, está aumentando a velocidade. O que é um movimento retardado? É quando eu diminuo a velocidade. Então eu estou numa velocidade, sei lá, de 100 km por hora e começo a frear.
Frear é aceleração negativa. Então, quando eu estou freando, eu estou diminuindo a velocidade, estou desacelerando. Isso é um movimento retardado, tá? São só os termos técnicos da física que provavelmente se aparecer vocês têm que saber. Então, movimento acelerado, eu estou aumentando a velocidade. Movimento retardado, eu estou diminuindo a velocidade. Mas temos alguns detalhes. Vamos lá para os detalhes. Então, vamos lá. Vamos ver. A velocidade em função do tempo nesse movimento aqui, né, o movimento uniformemente variado, retilíneo uniformemente variado, ela é uma reta. Mas a reta ela pode ser uma reta inclinada para cima, né, e uma reta inclinada para baixo. Quando a reta é inclinada para baixo, significa que a aceleração é negativa. Porque veja bem, aqui a fórmula aqui, ó. Vamos analisar essa fórmula aqui, tá? Isso aqui é equivalente a essa fórmula aqui, ó. Na matemática a gente escreve assim. Opa. Assim, ó. Y é igual a... Como é que faz? AX mais B. Então, esse A e esse B são números fixos, tá? E o que varia é o X e o Y. Aqui, o V0 e o A são números fixos. O que varia é o T e o V. Então, são equações do primeiro grau. E esse número aqui, que é o número da... que é o A, né? E aqui é o... Também é o A, né? Coincidência, ó. É A também. Ele que vai indicar o quanto aumenta, o quão rápido aumenta. Então, quanto maior a aceleração, mais rápido aumenta a velocidade. Se esse número é positivo, a velocidade aumenta. Então, o gráfico vai subir. Se esse número é negativo, ou seja, se a aceleração é negativa, a velocidade diminui. Por isso que o gráfico diminui. Então, vamos lá. Então, aqui, o que é um movimento retardado? É quando eu tenho uma velocidade e eu começo a diminuir a velocidade. Então, aqui, tá vendo que eu tenho uma velocidade que, sei lá, faz conta que é 100 km por hora, e ela vai diminuindo, 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 até parar. Parei, velocidade igual a zero. Quando eu chego no eixo, velocidade igual a zero. Então, é um movimento retardado, porque está diminuindo a velocidade, só que ele é progressivo. Por que progressivo? Porque ele está indo no sentido positivo. Tá? Ele está indo na direção positiva da nossa rodovia. Então, eu estou indo na direção positiva da rodovia. Faz conta que eu estava no quilômetro 50, eu estou indo para o quilômetro 100. Então, eu estou aumentando minha direção. Aqui, quando eu passo para cá, ele se torna um movimento acelerado retrógrado. Por que retrógrado? Tá? Não, primeiro, por que acelerado? Porque aqui eu voltei a aumentar minha velocidade, tá? Então, aqui eu tinha uma velocidade alta e foi para zero. E aqui eu estou aumentando a velocidade, mas está diminuindo, Arthur. Como você está me dizendo que está aumentando? Eu estou aumentando ela negativamente, né? Então, repara, ó, aqui era a velocidade zero, aqui fez de conta que a velocidade 10 negativa, velocidade 20 negativa, velocidade 30 negativa. Eu estou aumentando a velocidade negativamente. O que significa velocidade negativa, gente? Significa que eu estou andando na direção oposta que eu estava andando no começo. Então, se eu estava, faz conta que é em Anguera, eu estava indo em direção a São Paulo. Estava indo em direção a São Paulo. Aí eu comecei a brecar, falei, putz, esqueci, sei lá, esqueci a janela aberta de casa, vai chover. Eu começo a brecar até ficar zero, e aí eu começo a andar na direção oposta. Então, eu começo a ter uma velocidade para a direção oposta. Por isso que ele se torna acelerado, porque a velocidade está aumentando, só que está aumentando no sentido retrógrado, no sentido contrário que a gente estava indo antes. É meio confusinho, mas aí se tiverem dificuldades, vocês me perguntam, tá?
E nesse caso aqui, eu estava com uma velocidade negativa, então faz de conta que agora que eu estou indo na direção... Qual que era a positiva no caso, no exemplo mesmo? Então faz de conta que a positiva era para São Paulo. Então agora eu estou voltando de São Paulo, então eu estou voltando. Tinha uma velocidade lá, negativa, porque eu estou indo no sentido contrário ao que eu defini positivo. Então eu tenho um movimento retrógrado, né? Porque eu estou no lado negativo. E aqui ele é retardado. Por que ele é retardado? Porque faz de conta que é 20, ele está diminuindo até chegar no zero. E depois ele volta a aumentar. Então ele diminui, por isso que é retardado, e ele volta a aumentar, por isso que aqui ele é acelerado. Progressivo, porque ele está no lado positivo, retrógrado, porque ele está no lado negativo. Só lembrar disso. Embaixo da reta é retrógrado, em cima da reta é progressivo. Se eu estou diminuindo a velocidade até chegar no zero, estou diminuindo a velocidade até chegar no zero, é retardado, e se ele está se afastando do zero, está aumentando, é acelerado. Tá? Muitos conceitos, né? Então, vou continuar aqui. Última coisa do movimento retilíneo uniformemente variado. Olhando para o gráfico, né? Como é que eu para o gráfico da função horária, não mais aqui, lá em cima era o gráfico da função da velocidade, né? A função horária da velocidade. E aqui eu vou olhar a função horária, né, do deslocamento. Então, vamos lá. Se eu tenho uma curva com concavidade para cima, vamos voltar lá na nossa fórmula. Agora vamos olhar para essa fórmula aqui. O que é concavidade para cima? Lembra que isso aqui é uma função de segundo grau. Então, é o equivalente a uma função igual a essa aqui, ó. Y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Já deve ter resolvido bastante isso aqui quando vocês veem em Bhaskara, né? Vocês veem bastante essa fórmula. Aqui ela só está invertida, tá? Ela está assim, ó. Y igual a c mais bx mais a x ao quadrado. Tá? Tá só invertido, ó. O a, que é o que acompanha o x ao quadrado, que no caso o x ao quadrado aqui é t ao quadrado, é a aceleração. Então, se eu tenho uma aceleração positiva, lembra que a concavidade da parábola é determinada por esse a. Se esse a é positivo, a concavidade é para cima. Se esse a é negativo, a concavidade da parábola é para baixo. Então, se eu tenho uma aceleração positiva, concavidade para cima. Então, ó, se a aceleração é positiva, concavidade para cima. Se a aceleração é negativa, concavidade para baixo. Tá? Então, ó, aceleração positiva para cima, aceleração negativa para baixo. Então, a outra coisa importante. A velocidade, nesse caso aqui, onde eu vou enxergar a velocidade aqui? É meio difícil de entender, vamos ver se vocês conseguem compreender comigo. A velocidade é a inclinação dessa reta, dessa curva, aliás, reta não, dessa curva. Então, tá vendo que a inclinação aqui, ó, a inclinação tá para baixo, aí a inclinação aqui fica deitada, e depois ela volta a aumentar. Dá para enxergar isso? Deixa eu fazer aqui no GeoGebra. Vou mostrar para vocês aqui no gráfico mesmo. Vocês estão vendo aqui esse gráfico? Sim. Vou manter aqui. Ótimo. Vou colocar uma função aqui. Y igual a x elevado ao quadrado. Vou colocar aqui. Mais 6 x mais... Opa! Disfarce, coloquei no lugar errado. Ao quadrado.
Aqui. Caramba. Não tô acertando. Aqui é a curva. Agora eu vou fazer o que é velocidade aqui, tá bom? Reta tangente. Reta tangente. Seleciona primeiro um ponto, depois um círculo. Tá. Primeiro tem que colocar um ponto. Vocês não precisam aprender a mexer nisso aqui não, tá, gente? É só para... Selecione um ponto e depois um círculo ou uma cônica. Tá. Vou selecionar esse ponto e essa cônica. É isso aí. Não sei se dá para ver aqui certinho. Então, a velocidade, ó, é a inclinação da reta, tá vendo? Que aqui tem essa reta tangente aqui, ela tem uma inclinação. Então, aqui, como a inclinação está para baixo, a velocidade está negativa. Se aqui a inclinação, tá vendo que quando eu passo para cá, a inclinação fica positiva, fica para cima? Então, aqui eu tenho uma velocidade positiva. Então, onde é uma velocidade igual a zero? É quando a inclinação... vamos ver se eu consigo colocar... vocês entenderam, né? É onde a inclinação aqui fica zerada. Essa curva aqui fica deitada, exatamente igual à horizontal. Então, opa, perdi. Então, esse ponto aqui é o ponto vértice, é quando a velocidade é igual a zero, tá? Então, aqui a velocidade é igual a zero. Para cá, como a inclinação é negativa, a velocidade é negativa. Só que como a aceleração é positiva, né? Porque a gente já disse que a concavidade é para cima, a aceleração é positiva. Então, se eu tenho uma aceleração positiva e uma velocidade negativa, significa que o movimento é retardado, porque ele está desacelerando, concorda? Ó, velocidade negativa. Mas eu estou aumentando a velocidade, eu estou pegando a velocidade negativa e fazendo ela virar zero. Então, aqui eu tenho um movimento retardado e retrógrado. Por que retrógrado? Porque eu estou com velocidade negativa. Velocidade positiva, movimento progressivo. Acelerado, por quê? Porque a velocidade é positiva e a aceleração é positiva. Tá? Aqui, mesma coisa. Vamos lá. Aqui a velocidade é igual a zero. Para cá, a velocidade, como a inclinação está aumentando, né? Tá positiva, velocidade positiva. Só que como a aceleração é negativa, quando eu tenho essa diferença aqui, né? Um é positivo e outro é negativo. Desculpa. Um é maior que zero e outro é menor do que zero. É retardado o movimento. Por que é progressivo? Porque a velocidade é positiva. Sempre quando a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. E sempre quando a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. E quando esses dois valores aqui são contrários, retardado, e quando os dois valores são iguais, acelerado. Não sei se ficou confuso, tá? Mas eu quero que se ficou confuso, vocês reassistam a minha aula, ou melhor, pegam essa apostila aqui e dê uma olhada detalhada, que aí vocês vão conseguir entender bem. E aí, eu vou passar para vocês. Opa, esse aqui foi esse da aula passada. Deixa eu ver aqui. Acho que é aqui. Movimento. Aqui, ó, esse aqui, ó. Movimento retilíneo uniformemente variado. Gente, o que é hoje? Movimento retilíneo uniformemente variado.
Aqui as questões. Aqui, fixação, achei. Puta merda, vocês ouviram isso? Sim. Eu adoro esse vídeo. Ai, eu adoro. Acho que é esse aqui mesmo. O outro vai mais fácil, mas é esse aqui mesmo. São 10 exercícios. Eu vou falar só sobre esses conceitos. Então, eu vou passar para vocês lá o link, tá? É claro, vocês não precisam fazer só esses aqui, tá? Vocês podem fazer muitos outros aí. Aí fica a critério de vocês o que vocês vão fazer ou não. Esse aqui eu vou fazer a correção também, tá? E mandar o vídeo gravado da correção. Mas caso vocês queiram fazer de outro lugar, pegar do Enem mesmo, sabe? E tentar fazer. Fiquei com dúvida. Pode me mandar no privado, sem problema nenhum, tá bom? Eu responderei com prazer, tá? Eu vou parar a gravação agora, já falta só 2 minutinhos. Mas caso vocês queiram ficar para me perguntar alguma coisa, eu estou disponível, tá bom? Então,